Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós daremos continuidade ao estudo dos conceitos modernos de acidez e basicidade. Na aula passada, a gente relembrou o conceito de acidez e basicidade segundo Arrhenius, né? E já falou do nosso primeiro conceito moderno de acidez e basicidade, que é o de Bronsted-Lowry, ok? E aí, só dando uma relembrada rápida, segundo Arrhenius, um ácido, né, é todo composto que, quando em água, ele ioniza e libera como único tipo de cátion o íon H+. Já uma base é todo composto que, quando em água, dissocia e libera como único tipo de ânion o íon OH-. Isso é o conceito de ácidos e bases de Arrhenius. Ele é suficiente para explicar os compostos, ou o comportamento dos compostos inorgânicos, né? Então, quando a gente aprendeu lá ácidos, bases, né? Então, lá no nosso inorgânico a gente usava o conceito de Arrhenius. Só que, quando a gente chega aqui no nosso maravilhoso mundo da orgânica, os conceitos de acidez e basicidade de Arrhenius começam a falhar, né? Não começam a servir para todos os compostos. E aí, a gente tem que lançar mão de novos conceitos de acidez e basicidade. Tudo bem? E aí, um deles a gente já viu na aula passada, que é o conceito de acidez e basicidade de Bronsted-Lowry. Tudo bem? Então vamos lá. Segundo Bronsted-Lowry, que a gente viu na aula passada, um ácido é todo composto, né, que doa H+. Ponto. Veja a diferença. Até a priori, até que muito semelhante, né, ao de Arrhenius. Acontece que o de Bronsted-Lowry, né, não necessariamente você tem que estar em água. Você não precisa estar em água. Esse é o ponto. Já o de Arrhenius é necessário que você esteja em água, né? E aí, tudo bem com relação ao H+. Mas se você for olhar com relação à base de Bronsted-Lowry, é todo composto que recebe H+. Então veja que não precisa estar em meio aquoso, veja que não precisa liberar o H-, basta ser qualquer espécie que receba H+. É a famosa teoria protônica de Bronsted-Lowry, ou teoria de acidez e basicidade de Bronsted-Lowry. Um ácido é aquele que doa H+, e a base é aquele que recebe, tudo bem? E não tem a necessidade de estar em meio aquoso. E essa é uma das limitações de Arrhenius. É necessário que um ácido libere H+, e a base o H-, e que eles estejam em meio aquoso. Aqui não. Aqui a gente tem muitas reações ácido-base que não acontecem em meio aquoso, acontece em meio orgânico, por exemplo, né, a qual não é esse meio aquoso, ok? E aí hoje nós veremos o último conceito de acidez e basicidade que vai abranger todo mundo, né, vai abarcar todo mundo, que é o conceito de acidez e basicidade de Lewis, tudo bem? Vamos lá, vamos primeiro conceituar o que é um ácido de Lewis. Galera, um ácido de Lewis é toda espécie que recebe um par de elétrons, tudo bem? E a base? A base é toda espécie que doa um par de elétrons. Olha só que interessante. Agora, eu não tenho mais a necessidade de ter H+, eu não tenho mais a necessidade de ter OH-, e eu não tenho mais a necessidade de estar em água. Tá vendo? Esse cara aqui vai abranger todo mundo, né? Isso é muito interessante, né? Enquanto lá na de Arrhenius e na de Bronsted-Lowry era necessário ter um cara que liberava H+, aqui não precisa ter mais. Aqui você vai olhar estritamente com relação aos elétrons. Quem doa elétrons e quem recebe elétrons. Doou elétrons, base. Recebeu elétrons, ácido. Tudo bem? Então eu quero que vocês fiquem atentos nessas palavrinhas aqui, ó. Recebe e doa. Quem? Quem? Um par de elétrons. Tudo bem? Então agora que você vai olhar que a nossa teoria eletrônica de Lewis só para os elétrons. Então vamos lá, se a gente for colocar nossas três teorias, a gente pode colocar dessa forma aqui. Nós temos a teoria de Arrhenius, né, que ela é muito limitada, né, ela é muito utilizada somente para os compostos inorgânicos. É claro que também serve para os compostos orgânicos em algumas situações, tá bom, galera? Nós temos depois que vai explicar os caras de Arrhenius e mais algumas coisas, né? Que é a nossa teoria de acidez e basicidade
de Bronsted-Lowry. Tudo bem? Então ela consegue explicar o que a Arrhenius explicava e mais alguns compostos, ou o comportamento de mais alguns compostos. E aí nós chegamos no cara que vai explicar tudo. Nós temos aqui o conceito de acidez e basicidade, ou o conceito eletrônico de acidez e basicidade de Lewis. Olha só que interessante, galera. O de Lewis, ele consegue abarcar todo mundo. Então significa que é uma teoria de acidez e basicidade muito mais completa. Tá? Então você consegue abarcar muito mais compostos, né, do que as outras teorias. Tudo bem? Então vamos lá, galera, olha só. Você vai ver algumas situações a qual você vai ter algumas reações acontecendo, a qual ela pode ser explicada pelas três teorias. Isso é normal. Tudo bem? Então você pode ter reações que podem ser explicadas pelas três. Isso não tem problema. Só que vai ter determinadas situações, algumas reações que eu vou mostrar aqui para vocês, que só são explicadas pela de Lewis. Tudo bem? Ou que só a Bronsted-Lowry consegue explicar comparativamente ao Arrhenius. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui em cima. Tá? Quem não copiou, dá um pause aí. Né? Dá aquela rebobinada. E aí vocês copiam o conceito, tá, galera? Eu quero que vocês tenham muito conceito no caderno de vocês, beleza? Então olha só. Observe essa situação aqui. Nós temos o nosso cloreto de alumínio, né? Mais nosso íon cloreto, formando o nosso AlCl4-. Ora, isso aí do ponto de vista ácido, deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo aqui, galera, só para vocês poderem enxergar melhor. Vou colocar aqui AlCl3 mais Cl-, formando o nosso AlCl4-. Tá? Pronto. Então, olha só. Note que essa reação aqui, e vendo do ponto de vista da acidez e basicidade, como é que eu vou explicar isso aqui do ponto de vista de Arrhenius? Não tem o OH- aqui, por exemplo. Agora, se você for olhar do ponto de vista de Bronsted-Lowry, que é com relação ao próton, né, H+, que vai para um lado e para o outro, você tem H+ aqui? Você não tem. Então, esse tipo de reação aqui, ele pode ser explicado simplesmente por Lewis. E eu vou identificar quem é o meu chamado ácido de Lewis e quem é a minha base de Lewis. Só que uma base de Lewis, galera, vai ser aquela espécie que vai ter uma densidade de carga negativa um pouquinho mais acentuada. Tudo bem? Vai ter carga negativa. Não necessariamente precisa ser um íon. Tudo bem? Então, olha só. Neste caso aqui, esse meu cloreto, ele tem uma carguinha negativa. Tudo bem? Então, esse cara aqui vai ser a chamada base de Lewis. Ah, professor, base de Lewis pode ser íon também? Pode. Pode ser íon, pode ser molécula, não tem problema. É toda espécie que doa par de elétrons. Tudo bem? Então aquela espécie que doa par de elétrons, seja íon ou molécula, é considerada uma base de Lewis. Agora esse cara aqui, se você for olhar, o alumínio está com uma densidade de carga positiva mais acentuada. Por quê? Porque o cloreto, ou o cloro, é mais eletronegativo. Consequentemente, o que você vai ter aqui? Uma transferência aqui de elétrons, né? Você vai ter uma doação de elétrons de um cara para o outro. E esse cara aqui vai ser o chamado ácido de Lewis. Olha só que interessante. Então o ácido de Lewis vai ser aquele cara que tem uma densidade de carga positiva mais acentuada, tem menos elétrons, né? Aquele cara que está ligado a elementos que são muito eletronegativos, e um outro cara que tem muita carga negativa, que tem par de elétrons livres, por exemplo. Quer ver? Olha só. Uma outra situação. Deixa eu apagar aqui embaixo. Nós temos aqui H2O mais H+, que vai ser gerado do íon hidrônio, que é o nosso H3O+. Galera, olha só. Nós temos aqui uma determinada situação, e aí o que é muito importante é que vocês consigam identificar quem é o ácido e quem é a base. Tá? Acho que nessa história inteira que a gente está discutindo aqui, é muito importante vocês encontrarem quem é o ácido e quem é a base de Lewis, de Bronsted-Lowry, né, sobre indicar o conceito. Tá? Então, olha só. Neste cara aqui, professor, eu posso explicar aqui segundo de Bronsted-Lowry? Talvez eu até possa, né, porque você tem aqui H+. Né? Mas vamos lá. Vendo do ponto de vista de Lewis, tá? Lembre-se que, olha esse aqui, H+, é um próton. Você tem elétron? Nem elétron você tem. É um cara que está com deficiência de carga negativa. Né? Então esse cara aqui, ele pode receber um par de elétrons. Né? Mas de onde, professor? Onde é que tem par de elétrons aqui? Se você for olhar,
O oxigênio, ele tem par de elétrons livres na sua camada de valência. Se você for discutir aí, se você for fazer a sua distribuição eletrônica, você vai ver que no seu oxigênio você tem parezinhos de elétrons livres disponíveis, tudo bem? E aí ele pode ser considerado uma base de Lewis, tá? E aí você vai ter, né, essa doação de par de elétrons, né, formando nosso íon hidrônio. Então esse cara aqui é meu ácido de Lewis, e esse cara aqui é minha base de Lewis. Tudo bem? Então nesse caso aqui, você consegue explicar pela teoria de Lewis perfeitamente, tudo bem? Quer ver um outro exemplo de base, que na verdade é muito comum? É o nosso NH3, a nossa amônia. A amônia, ou aminas em geral, elas são excelentes bases de Lewis. Por quê? Porque ela tem um parzinho de elétrons aqui que está muito disponível, né? Então você pode ter uma reação ácido-base do ponto de vista desse par de elétrons. Então, a amônia, a água, elas podem agir como base de Lewis porque tem pares de elétrons livres. Então, não necessariamente vão ser caras que têm carga negativa. Beleza? Então, isso aqui é o conceito moderno de acidez e basicidade eletrônica segundo Lewis. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até o próximo vídeo.